Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Já lembrando para você deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa que é extremamente importante para a gente continuar produzindo conteúdo para o YouTube. E o seguinte, galera, como vocês sabem, esse é um canal de reflexão que eu trago alguma ideia que eu tive durante a semana para tratar sobre um tema do agronegócio. E eu já vou falar sobre. Eu estava rolando essa semana nas redes sociais aí e vi um anúncio que, na minha opinião, vai ser a fonte da nova revolução verde na agricultura. Muito bem. Há um mês atrás, aproximadamente, a gente tinha um evento lá no canal para falar sobre análise de solo, sobre recomendação de adubação, toda aquela coisa. E eu tratei junto com a galera sobre o tema Revolução Verde. E muita gente não sabia o que era uma Revolução Verde. Vamos lá, vamos contextualizar, só para todo mundo entender. No século XIX, século XVIII, XVII, a gente tinha uma agricultura ainda que era muito rudimentar, dependia muito do clima, que aumentar a produtividade ainda era muito complicado. Não é que não existisse tecnologia agrícola, não estou falando isso. Agora, era mais incipiente. Principalmente a partir do início do século XX, finalzinho do século XIX, lá nos Estados Unidos, início do século XX, começou a haver uma transformação total da agricultura e esse período foi compreendido ou foi chamado posteriormente de Revolução Verde. O que aconteceu? Lá aproximadamente em 1918, 1920, um químico alemão chamado Fritz Haber sintetizou pela primeira vez o nitrato de amônio. Quem é da área da agronomia sabe que os fertilizantes nitrogenados são fundamentais para a gente produzir alimentos, produzir muito alimento. Então, vai plantar um trigo sem utilizar ureia, sem utilizar nitrogênio, ele não vai produzir tão bem. Então, você vai precisar de um espaço muito maior para ter uma determinada produção. Mesma coisa o milho. Se você não utilizar nitrogênio, você vai precisar de um espaço muito maior para ter uma determinada produção. O que esse químico fez? Sintetizou o nitrato de amônio e aí a população mundial começou a aumentar, porque você conseguia produzir mais alimentos em menor espaço. E foi esse ponto exatamente que fez com que a população mundial saísse lá do século XIX de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões de habitantes atualmente. Sem essa invenção, era completamente impossível aumentar essa quantidade da população mundial. Ah, mas teve a energia elétrica, teve isso, teve aquilo, beleza. Tudo isso foi importante também e contribuiu para que a população mundial continuasse crescendo. Agora, um ponto fundamental que a gente tem que tratar é que a Revolução Verde, a revolução na agricultura, foi o principal motor do desenvolvimento da sociedade no século XX e também do aumento populacional. Isso é muito claro, muito claro. Então veja que depois da invenção lá do químico alemão, começou-se a vir uma série de tecnologias agrícolas ao longo de todo o século XX, por exemplo, com a invenção do Roundup também, que foi uma grande revolução na agricultura. Depois a gente teve aí as biotecnologias, as resistências, né, por exemplo, de soja, de milho, a glifosato, que também aumentou mais a produtividade ainda, a biotecnologia. Final do século XX começou a se aumentar bastante a questão do melhoramento genético, então melhores cultivares, mais produtivas, mais resistentes a pragas e a doenças e etc. Então, a gente teve lá desde do fertilizante sintetizado, nitrogenado, passando por produto, lá por genética, e a gente chegou até a atualidade. E eu me lembro de uma fala de um professor meu na época da graduação, que ele dizia o seguinte: olha, pessoal, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Olha, pessoal, nós tivemos um grande avanço de produtividade devido ao melhoramento genético nos últimos 30 anos. E aí ele estava citando a soja especificamente, mas serve para outras culturas também. Nós já tivemos um grande avanço de produtividade. Então, antigamente, para produzir 2.000 quilos de soja por hectare, tinha que ser uma boa cultivar com bom manejo. Depois passou para 3, para 4, para 5 hoje em dia já está se falando, né? Então, assim, e agora, pessoal? Ele falou, e agora a gente vai estar numa nova era que não vai se dar tanto o aumento de produtividade pela genética, por produto X, Y ou Z, mas principalmente pelo manejo que é adotado nas áreas. E aí ele mostrou lá, ó, incremento ao longo dos anos pela genética e incremento de produção por um manejo diferenciado. De fato é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente está no momento atual que o grande incremento de produção na agricultura brasileira e mundial, no meu ver, e de outros
outras pessoas aí que discutem esse tema, é de fato a questão de manejo. O que é feito, como que é posicionado, de que maneira que é trabalhada, não só em um ano, mas ao longo do ciclo. E aí, olha só, eu saí um pouquinho desse tema, fiz um parênteses grande, porque eu estava vendo um anúncio que era sobre a Starlink. A Starlink. Jonathan, mas o que tem a ver Starlink com revolução da agricultura que você falou? Vou mostrar para vocês aqui, para que vocês tenham uma ideia. O que acontece? O que acontece? A Starlink é uma constelação de satélites que foi desenvolvida, né, pela empresa aí, vocês devem conhecer a SpaceX, do Elon Musk, lá nos Estados Unidos. E a Starlink, ela proporciona internet para locais remotos, então onde não chega internet ainda. Então você pode estar lá no interior do Maranhão, lá no interior de Minas Gerais, você pode estar no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, e o Brasil é um país que já tem disponibilidade da Starlink, você pode pedir no site deles. Eu não estou sendo pago, obviamente, pela Starlink, mas eu quero discutir esse tema. Você pode ir lá pedir uma antena deles, você coloca lá na tua casa, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, lá em Santana do Livramento, a 200 quilômetros da cidade. Você coloca lá na tua casa, você vai pegar internet de alta velocidade sem um absurdo. O que acontece hoje em muitas áreas rurais do Brasil? Você tem uma internet de má qualidade e que acaba sendo muito cara. E por que isso vai... O que vai tornar uma revolução verde a partir da internet, Jonathan? Olha só. Com a internet, o agricultor ele consegue ter acesso a uma série de ferramentas. Então, ele consegue buscar novos produtos, novas cultivares, conhecer novas coisas e partir para uma agricultura que não é mais tanto de produto, mas mais de conhecimento. Então, é claro que lá em 1970 você colocava lá uma mistura de grânulos com fósforo, com potássio, em um solo muito pobre, ia responder muito em produtividade. Agora, nos dias atuais, solos que são trabalhados ao longo dos anos, você pode estar colocando lá um produto que não faz sentido nenhum, você está só jogando dinheiro fora. E como nós temos as margens de lucros que acabam sendo apertadas em alguns casos, conhecimento é poder. Não tinha um ditado que já falava isso? Conhecimento é poder. Eu estou cada vez mais convencido, tanto dos produtores que a gente atende, o pessoal que a gente conversa, que conhecimento é poder. E olha só, um tempo atrás, eu acho que é um ano, se eu não estou enganado, que eu acompanho também alguns canais de tecnologia, a Starlink já estava disponível no Brasil, mas eu acho que era R$1.000 a mensalidade. Então, um mês, R$1.000, e você pagava uma taxa de instalação, se eu não estou enganado, de R$4.000. Foi reduzindo, chegou a 3 meses atrás a 2.000 e agora está aí a R$1.400 a taxa de instalação e depois a mensalidade vai ser R$184. Eu não sei a cidade de vocês, mas aqui para minha cidade, R$184 é mais caro do que uma internet convencional de fibra ótica, mas não é muito mais caro. Em alguma cidade, talvez na sua cidade aí seja um preço quase que equivalente. Então veja que o agricultor que está no campo hoje, ele conseguindo, tendo a opção de acesso à tecnologia, à informação, ele vai estudar sobre a cultura dele, ele vai ter maior conhecimento sobre produtos, ele vai conhecer mais sobre gestão da propriedade, e aí independe se ele tem 1 hectare para plantar milho para espiga, para, sei lá, para plantar hortaliça, ele vai poder conhecer sobre gestão da propriedade rural dele, ele vai conseguir vender o produto dele. Então tem por exemplo, lá no interior de Minas Gerais, o pessoal tem um alambique que produz cachaça e o pessoal faz um marketplace para vender a cachaça via internet. O cara tá lá produzindo sua cachaça no interior do município e ele vende pela internet, vai no correio e despacha a cachaça que ele fez lá pro cara do Rio Grande do Sul, lá pro cara de Mato Grosso, pro cara do Paraná aqui. Então, olha o poder que a gente tá tendo hoje desse comércio, e isso é muito bom porque vai alavancar muito a economia. E vai capitalizar também mais o produtor rural, porque imagina se você tinha um cara numa pequena propriedade que ele conseguia vender o produto dele, ou o conhecimento que chegava para ele, era só através da TV, era só através do rádio, era só através do cara da entidade de extensão estadual, né? Então, em 1970, 1980 também se aumentou bastante essas entidades de extensão rural,
mas hoje em dia já não é mais necessário, já não é tão necessário como era antigamente. Hoje em dia, o conhecimento também vai partir do produtor rural, dele ter o interesse e ele vai se sobressair dos demais. Então, isso é muito claro para mim. Você vai ter 10 agricultores, um cara, ele vai atrás do conhecimento, conhecer mais sobre a cultura que ele está trabalhando, estudar sobre as doenças, sobre a fertilidade do solo, vai conhecer mais sobre gestão de propriedade, vai se interessar sobre tecnologia, sobre comercialização dos produtos lá que ele tem, sobre diversificação da produção. E aí, cara, vai ser só estouro para todo mundo. Então, para o agricultor vai ser bom, para o engenheiro agrônomo vai ser bom, para todo mundo. É claro que de vez em quando a gente tem aí, o governo acaba atrapalhando, né? O jogo geral da sociedade. Mas isso aí vai vir com tudo nos próximos anos. E a estimativa, tinha um dado 2020, se eu não estou enganado, 2021, que nós tínhamos cerca de 23% das propriedades rurais conectadas à internet. 23%. Uma propriedade que não é conectada à internet tem um potencial menor de rentabilização. Tá? Até o próprio filho do agricultor lá é mais difícil dele estudar, enfim, é mais complicado, entende? Então, uma propriedade que não está conectada à internet tem uma tendência de produzir menos, óbvio, mas ter menos rentabilidade, né? Ser menos lucrativa e acabar criando pobreza. Beleza, pessoal? Então esse que foi o vídeo de hoje, um vídeo sobre reflexão que na minha opinião vai ser a nova revolução verde na agricultura. Se você gostou, tem sua opinião, não deixe para depois. Aqui abaixo tem a caixa dos comentários, você pode deixar ali e aí eu respondo quando possível. Forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau!